Olá, turma! Nós vamos hoje nesse slide fazer uma revisão anatômica para que possamos entrar nas incidências de tórax, certo? Só para dar aquela refrescada na mente de como se comportam as estruturas, como é que funciona a interação com a radiação ionizante, o que é que se apresenta mais escuro, o que é que se apresenta mais claro, dentre outras informações. Lembrando que o tórax é composto por estruturas mais densas e estruturas menos densas. Isso é que vai valorizar a imagem radiográfica com diferentes contrastes decorrentes da atenuação dos focos de raio-x, ok? Lembrando que essa revisão é voltada, certo? Para a compreensão das incidências de tórax. Vamos lá, tá gravando. O que é o tórax? Resumidamente, o tórax é uma estrutura, na verdade, uma cavidade do corpo, a maior das cavidades do corpo, que comporta as estruturas importantíssimas, como a maior porção da maior artéria do corpo, que é a aorta, os pulmões, né, que são órgãos importantíssimos pela resposta de fisiologia respiratória, e também acomoda o coração, ou seja, é uma estrutura que tem a finalidade de proteger as principais estruturas do corpo quando se fala, né, em estruturas de vital importância para o corpo, certo? Então, porque o tórax ele abraça, protege, resguarda os pulmões e o coração, além, é claro, de estruturas como vasos, nervos, artérias, certo? Mas de prior importância, nós temos que citar, né, os pulmões e o coração. Aqui nesse slide, que vocês têm acesso também, tem um pequeno conceito aqui do que é o tórax, certo? O tórax está localizado na parte superior do tronco humano e seu esqueleto forma a caixa torácica, que é essa estrutura que é a fonte de estudo aqui desse slide, certo? Uma cavidade de extrema importância, pois funciona como armadura, protegendo o coração e os pulmões. Aqui tem uma vista, ó, do tórax, certo? Aqui eu tenho uma visão de músculos, de artérias, veias, cartilagem, alguns ossos, certo? Que compõem a estrutura torácica. Essas estruturas mais viscerais e de partes moles serão de suma importância no estudo de tomografia computadorizada, ressonância magnética, por exemplo, certo? As únicas estruturas consideradas partes moles que são interessantes para o estudo de incidências, para você fazer uma radiografia, são os corações e o pulmão, em se tratando, claro, da caixa torácica. Ossos da caixa torácica, coloquei aqui, ó, os principais ossos, né? Eu tenho 12 pares de costelas, um externo. Posteriormente, fechando a caixa torácica, eu tenho 12 vértebras, né, que são as vértebras da coluna torácica, tá aí o nome. E tenho também o símbolo escapular, que vocês vão ver mais pra frente. Ele não faz comunicação direta com o tórax. O tórax não independe desses ossos para sua constituição fisiológica, certo? Mas também quando você analisa uma imagem de tórax, é quase que impossível você retirar essa visualização do símbolo escapular. Então eu coloquei aqui também que temos duas clavículas, duas escápulas presentes nessa estrutura. Vocês têm que lembrar também o papel importantíssimo das cartilagens costais, certo? As cartilagens costais são estruturas que vão dar flexibilidade, vão viabilizar o movimento da caixa torácica. Mais pra frente vocês vão ver até que na atenuação de focos de raio-x se comportam de maneiras diferentes, ok? E essas cartilagens coexistem, né, agregadas às costelas que são consideradas verdadeiras. Daqui a pouquinho, quando separarmos os ossos para estudar de forma segregada, né, vocês vão entender o papel e a nomenclatura de cada costela pertencente à caixa torácica. Primeiro ponto aqui. Costelas. As costelas se subdividem em 3 grandes grupos, certo? Cada grupo com sua característica diferente. Algumas pessoas, geralmente, comumente, se falam em 12 pares de costelas, mas tem algumas pessoas que existe um terceiro par de costela flutuante que se sobressai, certo? E aí entra o conceito de 13 pares de costelas, mas o normal, fisiologicamente falando, morfologicamente também citando, são 12 pares de costelas, certo?
onde desses 12 pares, 7 pares são considerados verdadeiros. Por que verdadeiros? Porque eles se prendem diretamente ao osso externo através da cartilagem costal. Ele tem comunicação direta e individual, certo? Já os ossos que se agregam a esses últimos ossos considerados verdadeiros, essas costelas verdadeiras aqui, ó, são chamados de falsas, porque elas não estão diretamente ligadas ao externo. Elas se prendem a outras costelas que estão presas ao externo. E as costelas que não se prendem a ninguém são chamadas de flutuantes, geralmente a 11º e 12º par, certo? Mas como eu disse, algumas pessoas desenvolvem a 13ª costela. Então, só recapitulando, do 1º ao 7º par, verdadeiras. Do 8º ao 10º par, falsas. E do 11º ao 12º, às vezes existe o 13º, costelas flutuantes. Contabilizando um total de 24 costelas, 12 pares. Não sei se tá dando para visualizar, mas creio que sim. Essa parte mais acinzentada aqui, ó, próxima ao osso externo, é o que eu chamo de cartilagem costal, né? Tem essa característica de permitir que o tórax se expanda e retraia. Imagine, se eu tenho um osso preso em osso, eu não tenho movimento, certo? Para que eu viabilize esse movimento de inspiração e expiração, essa sanfona respiratória, eu preciso, né, que exista essas estruturas cartilaginosas que vão estar fazendo essa comunicação anteriormente da região da costela para a região do externo, que é o osso. Então, ela vem dando essa conexão e viabilizando esse movimento. Já o externo é um osso chato, localizado na região anterior da caixa torácica, né? Esse osso aqui, ele fecha, por assim dizer, a região torácica anteriormente, visto que quem fecha posteriormente são as vértebras torácicas. No modo geral, nós dividimos em manúbrio, que é a partezinha aqui de cima, muitos chamam de nó de gravata, corpo e processo xifoide. Aqui, esse semicerradozinho aqui, ó, são as incisuras onde eu tenho a conexão, né, com as cartilagenzinhas costais, que essas cartilagens não têm conexão direta com as costelas. Aqui eu tenho a vista anterior e aqui eu tenho a vista lateral. Percebam, né, que existe aqui essas cavidadezinhas que servem de ancoragem para as cartilagens das costelas, certo? Então, um osso ímpar localizado na região anterior do tórax. Eu tenho também incidências que vão visualizar esse osso externo sozinho. Na verdade, tem protocolos, né? Geralmente não são aplicados atualmente por conta do advento e avanço tecnológico, que existe a tomografia computadorizada que consegue fazer essa leitura tridimensional, essa reconstrução. Então cai um pouco em desuso, mas existem incidências específicas apenas para visualizar o osso externo. E a coluna torácica, né, localizada exatamente aqui, ó, no tórax, ela fecha posteriormente essa caixa torácica, certo? Servindo de ancoragem para a região posterior de cada par de costelas, certo? Coloquei aqui só de forma bem rápida e sintetizada para que possamos mesmo entrar nas incidências, que é o que importa para vocês. Mas qualquer dúvida pode ser postada ou perguntada posteriormente para que possamos esclarecer, certo? E o símbolo escapular, que é uma estrutura anexa à caixa torácica, não faz parte diretamente, perceba. Eu amo essa imagem, que ela tanto destoa a cor, né, das estruturas, como ela evidencia aqui. Você consegue visualizar onde começa e onde fecha em branco aqui, realmente a caixa torácica propriamente dita. E aqui agregada a ela tem o símbolo escapular, formado pelas duas clavículas e pelas duas escápulas. Ah, para que eu quero saber disso? Porque se você não souber um bom posicionamento radiológico, você não vai conseguir tirar a sobreposição dessas estruturas, certo? Por exemplo, existe uma incidência que é chamada apicolordótica, né, que você consegue tirar a clavícula de sobreposição aqui da região de ápice pulmonar. Num PA de tórax bem realizado, você tira a sobreposição de escápula. Então você tem que saber quem são as estruturas e que elas não fazem parte da sua estrutura que será analisada, para que dali você consiga ter um bom posicionamento e, né, realizar um bom exame. Olha uma
radiografia de tórax, só para vocês perceberem. Lembrando, é claro, que as regiões mais densas do corpo tendem a atenuar mais os feixes de radiação ionizante e se apresentarem mais escuras. E onde eu tenho sobreposição de estruturas, como aqui no plano médio sagital, eu tenho coluna, tenho externo, tenho aqui o miocárdio, no coração, eu tenho a tendência maior a que essa estrutura apresente uma opacidade também maior, certo? Então, não quer dizer que aqui o osso é mais denso, quer dizer que existe uma sobreposição de estruturas densas, o que torna a atenuação do feixe mais efetiva, certo? Clavículas, olha a escápula, onde ela veio para cá, lateralizada, tirando de sobreposição, existe um método correto, que nós vamos ver um pouco mais à frente, certo? Cúpula diafragmática e bolha gástrica. Lembre dessa informação de bolha gástrica que vocês vão mais pra frente escutar bastante falar dela, e ela é a certeza de que a sua radiografia está totalmente completa, certo? Estruturas menos densas, elas tendem a deixar passar os fótons de radiação ionizante aos fótons de raio-x, então elas se apresentam mais escuras. E para que você tenha um contraste adequado dessa incidência, é necessário realizar uma inspiração profunda e completa. O que lhe dá esse formato bonito do tórax são os pulmões, na verdade, totalmente preenchidos por ar. Se você tiver o pulmão mal inspirado, você vai ter um contraste menor, certo? E você também vai ter uma estrutura mais pobre de informações, e até mesmo o médico não consegue fechar um diagnóstico. Para que haja esse contraste adequado, você precisa ter um tórax bem inspirado. Aqui tem algumas estruturas de partes moles, né? O coração, o pulmão. É bom até vocês printarem depois essa tela aqui. E essa daqui vem bem descrita, ó, né? Todas as regiões aqui. Ótimo para estudar, fica para o slide de tórax. E nós vamos agora começar as incidências de tórax, para que possamos, né, ter um maior proveito dessa breve revisão e aplicar nas incidências torácicas de forma correta, ok?